Olá, tudo bem? Como vocês estão? E as crianças estão bem? Nós estamos aqui morrendo de saudade delas e na torcida de que as coisas estão dando certo aí na sua casa. E pensando em ajudar vocês novamente, hoje nós trouxemos um pequeno vídeo falando sobre o uso da tecnologia. Fica ligadinho porque tem muita dica legal. Nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a idade e o uso da tecnologia. A segunda parte vai falar sobre os malefícios desse uso inadequado. E a terceira vai trazer algumas dicas de como contornar o uso inadequado aí na sua casa. Lembrando, nós não queremos ditar as regras da sua casa, nós queremos te ajudar a consertar aquilo que você não está achando legal. Olá pai, olá mãe, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou Pablo, psicólogo da equipe Casa Pai. Hoje eu vou estar falando com vocês em relação ao tempo pré-estabelecido de utilização das tecnologias e do uso da internet em relação a crianças e adolescentes e quais as idades propícias para o uso de cada modalidade, né? Em relação a crianças menores de 2 anos até 2 anos, é fundamental que elas não tenham nenhum tipo de acesso a ferramentas tecnológicas como tablets, celulares, porque elas ainda não estão em pleno associação cognitiva, motora, enfim, e não têm maturidade para que tenham associação em relação ao som, em relação às imagens pré-estabelecidas nesses tipos de aparelhos e tecnologias. Então, é recomendado que não se utilize, né, dessas ferramentas com crianças menores de 2 anos. Através das idades de 3 a 5 anos, a 6 anos, é interessante sim, né, que eles tenham acesso já às ferramentas tecnológicas, smartphones, tablet, entre outros aparelhos, porém, apenas de 1 hora por dia, monitorados através dos pais, os conteúdos acessados, né? Seria interessante em relação a jogos pedagógicos, em relação a multimídias, vídeos, né? Tudo aquilo que vai contribuir ser benéfico na vida da criança. Em relação aos 15, 16, 17 anos, aí sim, o tempo varia, né, de acordo com cada família, de cada pai, de cada interesse, né, de vocês. A criança, o pré-adolescente, o adolescente pode ficar um período um pouco maior em relação à tecnologia e redes sociais. O uso excessivo dos aparelhos eletrônicos podem causar alguns prejuízos para as crianças e adolescentes. E eu vou contar aqui alguns deles. Dificuldades para dormir, dificuldades para se alimentar, podendo futuramente evoluir para um transtorno alimentar. Pode acontecer dificuldades comportamentais, aumento da ansiedade, começar a apresentar agressividade, dependendo do que essa criança, do que esse adolescente está tendo acesso. Por isso é muito importante os pais monitorarem. E a principal dificuldade, o principal prejuízo para essas crianças e adolescentes é na área social. Essa criança, esse adolescente pode perder o interesse em brincar com as outras crianças, estar reunido com a família, conversar, ter menos esse contato olho no olho, deixar de ter interesse em coisas que antes ele tinha interesse, até mesmo questões escolares, né? Esses são alguns dos prejuízos que o uso em excesso dos aparelhos eletrônicos podem causar. Por isso é muito importante estar atento no limite, na medida do tempo. Quanto tempo essa criança está passando no celular, no tablet? Então nós vamos falar sobre 3 dicas simples e fáceis sobre o uso do aparelho celular aí na sua casa. A primeira delas é: sente-se e converse com seus filhos. Se você já chega e toma aquele aparelho da mão do seu filho ou da sua filha, ou se você já chega gritando e falando um monte de coisa, ele simplesmente bloqueia tudo o que você está falando. Ele só vai reagir ao seu comportamento.
E aí você fica mais irritado ainda e gera todo um transtorno. Então, quando a gente age por impulso com uma criança, com um adolescente ou com um jovem adulto, eles também vão agir da mesma forma conosco. Qual é a atitude certa? Sentar, conversar e explicar o que é que está errado nesse uso de aparelho eletrônico. Como é que vai funcionar a sua vida a partir de agora? O que você aceita e o que você não aceita mais nesse convívio? Então você deve explicar para ele, para ela, independente da idade, seja pequenininho, seja maiorzinho, seja adolescente ou já um jovem adulto. Você precisa explicar sobre esse uso de aparelho e como é que ele vai funcionar na sua casa. Não adianta simplesmente tomar, brigar e falar um monte de coisa sem explicar o porquê. Sem explicar o porquê que aquilo pode acontecer, porquê que aquilo está errado. Então nós devemos sentar e conversar com os nossos filhos antes de tomar qualquer atitude. Colocar limites. A segunda dica é: crie uma rotina. Se o seu filho não tem uma rotina em casa, ainda mais agora na época de pandemia, se ele não tem essa rotina, provavelmente ele vai para quê? Para os eletrônicos. Seja videogame, seja o celular, tablet, computador, a televisão. Não importa. Ele vai para o que é mais legal, para o que é mais divertido. Então, se você tem uma rotina em casa, que ele tem horários para cumprir, que ele tem horários livres e que esse horário livre ele pode escolher o que ele quer fazer, e aí ele tem um momento para ele fazer, fica muito mais fácil de você controlar o uso desse aparelho eletrônico. Fica muito mais fácil para você, pai, para você, mãe, organizar isso para o seu filho. Olha, esse é o seu horário, a partir de hoje a gente vai fazer dessa forma. Mesmo os pequenininhos, eles conseguem seguir rotina desde que você vá reforçando aquilo neles. Pode ser que no começo se torne difícil, mas através da persistência dá certo. Então, outra diquinha: dê exemplos. É a nossa terceira dica. Se nós, como pais, não estamos dando exemplo de comportamento para os nossos filhos, como é que eles vão agir da forma que a gente quer? Então não adianta eu chegar e falar para o meu filho: você não vai usar o celular agora, e eu ficar com o aparelho eletrônico. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar assim: você não vai assistir televisão agora, e eu continuar assistindo televisão. Então agora você vai ler, mas eu fico ali sentada no sofá assistindo televisão ou mexendo no celular. Eu tenho que dar exemplos para os meus filhos. Se eu quero que ele estude, eu vou para a mesa com ele. Se eu quero que ele treine leitura, eu vou pegar um livro, uma revistinha para ler com ele, para ajudá-lo. Então, a gente tem que dar exemplos de comportamentos para os nossos filhos e que eles possam olhar em nós e falar assim: é assim que eu devo agir. Ou então eles simplesmente vão responder negativamente aquele estímulo negativo também que nós estamos dando. E aí vai virar uma confusão, porque aí nós vamos ficar irritados, nós vamos irritar eles e aquilo vai virar um ciclo errado. Então, olhe bem como é que você está agindo com seu filho, como é que você está dando o exemplo para sua filha. Então, eu não posso simplesmente reforçar aquilo que ele tem facilidade. Meu filho é muito bom em jogos eletrônicos. Eu não posso deixar ele simplesmente nos jogos eletrônicos, porque eles também têm outras habilidades que eles precisam aprender. Meu filho é muito bom em matemática. Eu não posso deixar ele só em matemática. Ele também precisa aprender português. Meu filho é muito bom com coisas de desenho e pintura, mas eu não posso deixar ele sem a matemática, sem o português, sem leitura. Então nós precisamos estimular todos os aspectos dos nossos filhos. E agora que eles estão em casa, é o momento adequado para a gente colocar aquela rotina em prática. Momento para leitura, momento para brincadeira, momento para TV, momento para o lanche. Cria aí uma folha sulfite, uma rotina de casa. E explique, sente-se com ele para falar, sente-se com ela para falar sobre como vai ser essa rotina. Mesmo um adolescente, que é mais difícil de falar, né? Aquele que coloca senha no celular, que não quer que os pais se aproximem das conversas. Esses é que a gente tem que olhar mais de perto ainda. A gente tem que estar de olho o que eles estão fazendo na rede social. Existe a questão da gente dar um espaço maior para eles, porque eles estão quase entrando na vida adulta. Sim, mas nós também precisamos olhar o que é que eles estão fazendo nesse tempo. Nós precisamos acompanhar qual é o tipo de pesquisa que meu filho ou minha filha está fazendo, com quem ele está conversando nas redes sociais.
eles são responsabilidade nossa. E se nós não estamos tendo essa responsabilidade, infelizmente, nós estamos favorecendo um futuro negativo para eles. Então, fique de olho no seu filho adolescente, na sua filha adolescente e o que eles estão fazendo aí com o uso dessa tecnologia. São 3 exemplos fáceis, simples de fazer, que você pode colocar aí na rotina da sua casa. Tirar totalmente o celular, a tecnologia, a gente não vai conseguir, mas a gente pode controlar o uso dela dentro da nossa casa. 3 dicas simples. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Compartilhe essa ideia.